Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos sobre teoria dos conjuntos. Hoje veremos intervalos reais. Vamos contextualizar. Qual a idade em que o voto é facultativo aqui no nosso país? Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Vamos fazer uma análise desta situação. Vamos chamar a idade de X, maiores de 16 e menores de 18 anos. E vamos utilizar a reta real para marcar essa idade de 16 até 18 anos. Perceba que nós delimitamos um intervalo de 16 até 18 anos. Só que existe uma diferença de representação aí nas pontas do intervalo, bem como na representação por propriedade ou característica. Veja aqui, 16 nós pintamos a bolinha. E qual a razão disso? Por quê? Ao completar 16 anos, a pessoa já tem como facultativo votar ou não. O que não acontece quando ela completa 18 anos. A partir do momento que ela completa 18 anos, ela passa a ser obrigatório. Então, o 18 não pode ter bolinha pintada. Por quê? O fato de pintarmos ou não uma bolinha no intervalo real sobre a reta real indica se o número pertence ou não ao intervalo. 16 pertence à situação de voto facultativo, mas 18 já não pertence. Então vamos dizer assim, que até o último dia, a última hora, o último minuto, o último segundo antes da pessoa completar 18 anos, o voto para ela é facultativo. Então temos essa situação em que o 18 não entra no intervalo e o 16 entra. Por isso que temos essa diferença de representação, onde o 16 temos a bolinha pintada e o 18 nós temos uma bolinha vazia. E representando por propriedade ou característica, nós vemos aqui 16 menor ou igual, por quê? A pessoa pode ter 16 anos, que é facultativo votar, então 16 entra no intervalo. Menor ou igual a X, que é a idade da pessoa, que deve ser menor que 18 anos. Então, esse aqui é um intervalo que representa uma situação real, onde é facultativo a pessoa votar ou não. Outra forma de representarmos isso é utilizando colchetes e parênteses. Quando eu tenho um colchete virado para o número, que nem essa situação aqui, colchete virado para o número 16, eu estou incluindo ele no intervalo. Agora, quando eu tenho o parênteses virado para o número, eu estou tirando esse número do intervalo. Então aqui eu tenho um intervalo de 16 até 18, aonde o colchete indica que o 16 entra no intervalo e o parênteses me indica que o 18 não entra no intervalo. Outra forma de representar é utilizando apenas colchetes. O colchete do lado esquerdo aqui continua indicando que o número 16 entra no intervalo. Agora, o colchete virado contra o número tem o mesmo efeito do parênteses. Ele está indicando que o número 18 não entra no intervalo. Então, colchete virado contra o número indica que esse número não entra no intervalo. Nós veremos vários tipos de intervalos e fixaremos bem essa nomenclatura, essa simbologia a respeito de intervalos. Então, intervalos reais são subconjuntos. Destacamos aqui subconjuntos dos números reais, que são determinados por desigualdades. Isto é, nós utilizaremos os sinais menor que, maior que, menor ou igual que, maior ou igual que. Professor, eu tenho dificuldade em lembrar quem é menor que e quem é maior que. Vai aquela dica, faça um risquinho em cada símbolo, que você aí vai gerar dois números, o 4 e o 7. 4 não é menor que 7? Então 4 é menor que. Então esse símbolo com o biquinho voltado para a esquerda é menor que. E o 7 é maior que 4? Então o símbolo com o biquinho voltado para a direita é maior que. Então, intervalos reais são pedaços, fatias da reta real. Lembrando que bolinha cheia informa que o número está no intervalo. Bolinha vazia informa que o número não está no intervalo.
Nesse caso aqui, um intervalo de 3 até 8, onde o 3 está incluído e o 8 também está incluído. Então temos a representação aqui por colchetes e temos aqui a representação por propriedade ou característica. Como estamos trabalhando dentro do conjunto dos números reais, x pertence aos reais, tá o quê? 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8. Portanto, x é qualquer número entre 3 e 8, incluindo 3 e incluindo 8. Então, só para não estranhar, caso você veja esse tipo de simbologia, também é a simbologia de intervalo. Ou existe esse costuradinho aqui entre os números, ou senão a reta real ela é engrossada. Então eu tenho aqui um exemplo do intervalo fechado de extremos A e B. Veja que o nosso intervalo ele está entre dois números A e B. Obviamente, A é diferente de B e A é menor que B, porque A está à esquerda de B aí na nossa reta real. Então nós lemos x pertence aos reais, está o quê? A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B. Perceba que o símbolo de menor ou igual também está associado à bolinha fechada. O símbolo de menor ou igual está associado a essa bolinha fechada. Então, bolinha fechada que inclui o número A e o número B no intervalo, a gente vai usar o sinal menor ou igual que na representação por propriedade ou característica. Utilizando colchetes e parênteses, temos intervalo fechado entre A e B. Então aqui, intervalo entre A e B, fechado. Por quê? Colchete virado a favor do A nos diz que ele inclui o A no intervalo. Colchete fechado a favor do B nos diz que ele também é incluído no intervalo. Intervalo aberto de extremos A e B. Então agora nós teremos duas bolinhas vazias, significando que agora o A e o B não estão incluídos nesse intervalo. Portanto, x pertence aos reais, tal que A menor que x e A menor que B. Então, x é qualquer número que está aqui entre A e B, representado pela reta real aqui que foi engrossada, por esse traço mais grosso aqui entre A e B. Então, x pode ser qualquer número entre A e B. Qual que é o primeiro número aqui depois do A? Eu não sei. Lembramos que os números reais, existem infinitos números reais aí entre dois números quaisquer. Então nós não sabemos qual é o primeiro. Por isso que nós fazemos essa indicação de bolinha fechada, a partir do número A até o número B, sem incluir A, sem incluir B. Representando com parênteses e podemos também representar com colchetes. Perceba que a situação, parênteses, é bolinha aberta, que não inclui o número no intervalo, e colchetes, que também é bolinha aberta, que não inclui o número no intervalo. Colchetes virado contra o número. Perceba que aqui colchete está virado contra o A, colchete está virado contra o B. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então verificamos que nós temos a bolinha cheia do lado esquerdo e a bolinha vazia do lado direito, indicando que o A pertence ao intervalo e o B não pertence ao intervalo. E temos aí qualquer número x estando pertencente a esse intervalo. Sendo que x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x. Por que menor ou igual? Porque A entra no intervalo. E x é menor que B, porque B não entra no intervalo. Utilizando colchetes, temos que colchete a favor do A, virado para o A, indicando que ele está no intervalo. Então eu tenho o intervalo de A até B, onde o meu colchete virado para o A inclui ele no intervalo, e o parênteses para o B exclui ele do intervalo. Ou representando apenas com colchetes, colchetes contra o B, excluindo aqui o nosso intervalo, do nosso intervalo, o número B. Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então nós temos aí dois números A e B, onde o intervalo começa em A, mas sem incluir o A, e termina em B, mas agora incluindo B. Por isso que aberto à esquerda e fechado à direita. Então nós temos que qualquer número x que esteja nesse intervalo é dado por x pertence aos reais, tal que A é menor que x. Por que menor que x? Porque A não entra no intervalo. E x é menor ou igual a B, porque B entra no intervalo.
Então temos representação utilizando parênteses para o A, porque exclui o A do intervalo. E colchete fechado virado para o B, porque inclui o B no intervalo. Utilizando apenas colchetes, agora em vez de usar o parênteses, nós usamos o colchete virado contra o A, porque essa situação aqui exclui o A do intervalo e o colchete virado a favor do B inclui o B no intervalo. Semirreta esquerda fechada de origem B. Então aqui nós temos uma semirreta, de origem B fechada. Por quê? Porque inclui B no nosso intervalo. Perceba que essa reta vai para o menos infinito. Então a nossa reta, por isso nós digamos semirreta, porque ela se inicia em B e vai ao menos infinito. Portanto, a representação dessa reta é x, desta semirreta, é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a b. Então, x é qualquer número menor ou igual a b, porque isso inclui o b. Bolinha cheia inclui o b. Representação por parênteses e colchetes. Aqui vem um detalhe. Sempre quando tivermos representação de infinito, neste tipo de representação utilizando parênteses e colchetes, o infinito sempre terá para ele ou o colchete virado ou o parênteses. É errada se você utilizar a simbologia colchete fechado virado a favor do menos infinito, tanto quanto do mais infinito. Então tome cuidado com essa situação. E o B, temos colchete virado a favor do B, incluindo ele no intervalo. Então temos aqui menos infinito até B. Utilizando colchete virado contra o menos infinito. Não podemos utilizar colchete a favor. Ficaria uma representação errônea. Semirreta esquerda aberta de origem B. Então temos agora uma semirreta a partir do número B, mas sem incluí-lo. Bolinha aberta nos indica que o número não está incluso no intervalo. Então nós temos que x pertence aos reais, tal que x é menor que b. Ou menos infinito até b, parênteses nos dois casos, porque sempre utilizamos parênteses para o infinito e parênteses para b, porque retiramos o b fora do intervalo. Ou colchete virado para ambos. Semirreta direita fechada de origem A. Então nós temos agora uma semirreta a partir do número A, só que agora indo para o mais infinito. Por quê? Então agora nós temos a situação da nossa semirreta estar partindo para o mais infinito. Então x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. De novo, o sinal de maior ou igual inclui bolinha fechada, inclui o nosso número A aí dentro do intervalo. Representação utilizando colchetes e parênteses, colchete virado para o número A, inclui ele no intervalo, infinito sempre utilizando simbologia com parênteses, ou utilizando apenas colchetes, colchete virado a favor do A para incluir no intervalo até o infinito, colchete sempre virado contra também a simbologia de infinito. Semirreta direita aberta de origem A. Agora nós temos uma semirreta a partir do número A, mas agora sem incluí-lo no intervalo. Portanto, x pertence aos reais, tal que x é maior que A. Portanto, o sinal apenas maior que, simbologia bolinha aberta. Utilizando parênteses, intervalo de A até mais infinito, sem incluir o A. Ou utilizando colchete, A até mais infinito, colchete virado contra o A, sem incluir o A no intervalo. A reta real também é considerada um intervalo real. Por quê? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então aqui nós temos a representação de menos infinito até mais infinito, que é a nossa reta real, bastando apenas x pertence aos reais. Utilizando parênteses, menos infinito até mais infinito, sempre com parênteses, porque não podemos utilizar de simbologia diferente. Ou senão, colchete virado contra esses dois símbolos. Alguns exemplos.
Represente graficamente, por propriedade ou característica, e utilizando parênteses ou colchetes, os seguintes intervalos. Então, nós escreveremos por extensos intervalos e representaremos por método gráfico, isto é, utilizando lá a nossa reta real, utilizando propriedade ou característica e depois utilizando parênteses ou colchetes. As 3 representações de intervalos reais que aprendemos. Números reais maiores que 5 e menores ou iguais a 8. Então eu tenho aqui a nossa representação gráfica. Por que ela foi feita dessa maneira? Porque aqui eu tenho todo número x que está entre 5 e 8, sem incluir o 5, porque eu quero números maiores que 5. Então o 5 não entra. E menores ou iguais a 8. O 8 entra. Então por isso nós temos essa representação. Bolinha aberta no 5, bolinha fechada no 8. Engrossamos aqui a reta real, onde representamos todos os elementos x que pertencem a esse intervalo. Por propriedade ou característica, x pertence aos reais, tal que x está no intervalo entre 5 e 8, 5 é menor que x, que é menor ou igual a 8. Por colchetes ou parênteses, temos que o intervalo começa no 5, o nosso parênteses indica que o 5 não entra no intervalo, termina no 8, o nosso colchete virado a favor do 8 indica que o 8 entra no intervalo. Ou, utilizando colchete contra o 5 para indicar que o 5 não entra no intervalo, e colchete virado a favor do 8 para indicar que o 8 entra no intervalo. Número 2. Números reais maiores ou iguais a menos 2 e menores que 0. Então aqui eu tenho essa representação gráfica. Por quê? Bolinha fechada porque eu incluo o menos 2 no intervalo. Porque veja, eu quero números reais maiores ou iguais a menos 2 e menores que 0. Então bolinha aberta, bolinha vazia para o nosso 0, para indicar que ele não entra no intervalo. Então todo elemento do nosso intervalo está entre menos 2 e 0, incluindo o menos 2 no intervalo e excluindo o 0 no intervalo. X pertence aos reais, com menos 2 menor ou igual a x, que é menor que 0. Utilizando colchetes ou utilizando parênteses. Número 3. Números reais maiores ou iguais a menos 10. Perceba que agora eu quero todos os números reais maiores ou iguais a menos 10. Perceba que aqui nós não temos 2 números, então vai se tratar de uma semi-reta, não é? Então eu quero todos os números que são maiores, que estão aqui à direita de menos 10. Como é maiores ou iguais, bolinha fechada, porque menos 10 vai entrar no intervalo. Então, representação por propriedade, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 10. Representação utilizando colchetes, colchete a favor do 10, virado para o menos 10, aliás, inclui ele no intervalo, colchete virado contra o mais infinito. Os símbolos de mais e menos infinito, você sempre tem colchete virado, ou se não, o parênteses. Números reais menores que raiz de 3. Então agora eu terei uma semi-reta que vai para a nossa esquerda, de origem aberta, né? Porque é uma bolinha aberta, porque eu quero apenas os menores que. Um número menor que outro sempre está à esquerda. Então, como eu quero todos os números reais menores que raiz de 3, eu tenho uma semi-reta que vai para o nosso menos infinito. Portanto, x pertence aos reais, tal que x é menor que raiz de 3. Utilizando simbologia com colchetes, perceba que aqui já saiu errado na hora da digitação. Então vamos corrigir aqui, aproveitar para fazer corretamente. Então, colchete virado contra o menos infinito até raiz de 3. E raiz de 3 com um outro colchete virado contra, porque ele também não entra no intervalo. Ou utilizando, de novo aqui saiu com erro, então vamos corrigir aqui. Colchete contra o nosso menos infinito até raiz de 3. Então perceba, muito importante, quando utilizarmos colchetes com menos infinito ou mais infinito, sempre lembrarmos que é colchete virado contra.
Número 5. O intervalo aí está entre menos 3 e menos 2. Perceba que agora esse exercício eu estou dando o intervalo e quero a representação por propriedade ou característica. Então aqui o nosso x ele está entre menos 3 e menos 2, só que agora nós utilizaremos o quê? Utilizaremos x pertence aos reais, está o quê? Menos 3 é menor ou igual a x. Por que menor ou igual? Porque aqui nós temos a bolinha pintada. E tal que x é menor que menos 2, porque nós temos a bolinha aberta. Então, bolinha aberta é um sinal sem, é uma desigualdade sem sinal de igual, né? Bolinha fechada é uma desigualdade com sinal de igual. X pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual a x, menor que menos 2. Então, colchete virado a favor do menos 3 para incluí-lo no intervalo, colchete virado contra o menos 2 para retirá-lo do intervalo. Ou representação utilizando parênteses. Número 6. Nós temos uma semirreta esquerda de origem no número menos 1. Bolinha aberta significa que o menos 1 não entra no intervalo. Portanto, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1. Perceba que o símbolo menor que associado a uma bolinha aberta. Então, x pertence aos reais, tal que x menor que menos 1. Representação utilizando colchetes. Aqui temos de novo o mesmo erro se repetindo. Vamos arrumar, aproveitar para gravar. Todo erro é interessante porque nós aprendemos a gravar a forma correta. Colchete contra ou menos infinito. Menos 1 também colchete contra porque menos 1 não entra no intervalo. Ou se não, aqui de novo, vamos corrigir. Colchete virado contra ou menos infinito e menos 1, parênteses. Represente por propriedade ou característica, novamente o mesmo exercício. Te damos a representação gráfica e pedimos as outras duas representações. Agora eu tenho um intervalo fechado, de extremos menos 3 e 5. Então, nosso x está entre o menos 3 e o 5, incluindo menos 3 e incluindo 5. Perceba que aqui bolinha fechada, associada ao sinal menor ou igual. Então, x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Utilizando colchetes, menos 3 e 5. Então aqui, lemos, quando olharmos apenas esta representação, temos que lembrar que isso também é uma simbologia de intervalo. Então, intervalo fechado, porque inclui o menos 3 e inclui o 5, de menos 3 até 5. Então, todos os números reais entre esses dois números, inclusive eles, formam um intervalo real representado por esse tipo de simbologia. Agora vamos assinalar verdadeiro ou falso. 3 meios pertence ao intervalo. X pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Agora, 3 meios. Vamos converter, vamos fazer essa divisão. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. 1,5 não está dentro desse intervalo. Por quê? É maior que 1. Então, essa alternativa é falsa. Na letra B, 10 pertence ao intervalo, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 7. Veja que 10 é maior que 7, portanto 10 não está nesse intervalo. Falso. 2 pertence ao intervalo menos 3 até 2. Você teria o impulso de dizer que sim, mas perceba o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos um parênteses do lado do 2, indicando que o 2 não entra nesse intervalo. Portanto, essa alternativa é falsa. Menos 1 pertence ao intervalo aberto em menos 2, fechado em menos 1. Opa, agora nós temos o colchete a favor do menos 1. Então, o menos 1 entra, esse menos 1 entra dentro desse intervalo. Portanto, verdadeiro. Menos 6 pertence a menos 6 e mais infinito. Perceba o que acontece aqui. Nós temos um parênteses. Parênteses do lado do número indica que ele não entra no intervalo. Logo, menos 6 não pertence a esse intervalo. Portanto, essa alternativa é falsa.